Voz masculina, calma e acolhedora. Em um mundo cheio de vozes, há uma que transforma. A voz da esperança, da fé, do amor eterno. Voz feminina, doce e inspiradora. Compartilhe a palavra, compartilhe a vida. Compartilhe Jesus. Voz masculina com mais intensidade. Cada mensagem, cada louvor, cada oração é uma semente plantada no seu coração. Rádio Compartilhar, voz feminina. E ao compartilhar, você também é alcançado, tocando vidas, sendo luz. Vozes unidas, com eco leve e brilho na trilha. Compartilhe e seja abençoado por Jesus. Rádio Compartilhar, voz masculina. Você está na sintonia da fé. Aqui Jesus é o centro. Com Bispo Heraldo Alves, evangelista Arique Barbosa. Voz feminina, doce e inspirador. Compartilhe a palavra, compartilhe a vida. Compartilhe Jesus. Voz masculina com mais intensidade. Cada mensagem, cada louvor, cada oração é uma semente plantada no seu coração. Rádio Compartilhar, voz feminina. E ao compartilhar, você também é alcançado, tocando vidas, sendo luz. Vozes unidas, com leve brilho na trilha. Compartilhe e seja abençoado por Jesus. Rádio Compartilhar, voz masculina. Você está na sintonia da fé. Aqui Jesus é o centro. Com Bispo Heraldo Alves, evangelista Arique Barbosa. FTLO Happy Band, Léo Zelove Crescente. Jesus Cristo é a luz no fim da estrada. Veio ao mundo, curou com sua palavra. Deu visão ao cego, fez andar o paralítico. Ressuscitou a Lázaro, um feito magnífico. Na cruz levou minha dor e condenação. Deu nova vida, trouxe libertação. Ser a verdade, a graça se manifestaram. Os mortos ouviram e se levantaram. FC, Jesus Cristo é a salvação. Juro ao ferido, dá direção. FC, ressurreição e vida eterna. Glória no céu, porta aberta. O mundo em trevas, mas Ele é a luz. Caminho, verdade e vida é Jesus. Veio do céu pra mudar a história e nos dar com o Pai eterna vitória. Morreu, mas ao terceiro dia ressurgiu, e o poder da morte Ele destruiu. Hoje vive e reina sobre toda a nação. De seu amor nos deu salvação.
Jesus Cristo, nossa salvação. Somos um em Cristo Jesus. Jesus Cristo é a luz no fim da estrada. Veio ao mundo, curou com sua palavra. Deu visão ao cego, fez andar o paralítico. Ressuscitou a Lázaro, um feito magnífico. Na cruz levou minha dor e condenação. Deu nova vida, trouxe libertação. Ser a verdade, a graça se manifestaram. Os mortos ouviram e se levantaram. FC, Jesus Cristo é a salvação. Cura o ferido, dá direção. FC, ressurreição e vida eterna. Glória no céu, porta aberta. O mundo em trevas, mas Ele é a luz. Caminho, verdade e vida é Jesus. Veio do céu pra mudar a história e nos dar com o Pai eterna vitória. Morreu, mas ao terceiro dia ressurgiu, e o poder da morte Ele destruiu. Hoje vive e reina sobre toda a nação, e seu amor nos deu salvação. Senhor, o caminho pro céu redentor. Só Ele pode transformar o coração. Jesus Cristo, nossa salvação. Somos um em Cristo Jesus. Jesus Cristo é a luz no fim da estrada. Veio ao mundo, curou com sua palavra. Deu visão ao cego, fez andar o paralítico. Ressuscitou a Lázaro, um feito magnífico. Na cruz levou minha dor e condenação. Deu nova vida, trouxe libertação. A verdade e a graça se manifestaram. Os mortos ouviram e se levantaram. FC, Jesus Cristo é a salvação. Cura o ferido, dá direção. FC, ressurreição e vida eterna. Glória no céu, porta aberta. O mundo em trevas, mas Ele é a luz. Caminho, verdade e vida é Jesus. Veio do céu pra mudar a história e nos dar com o Pai eterna vitória. Morreu, mas ao terceiro dia ressurgiu, e o poder da morte Ele destruiu. Hoje vive e reina sobre toda a nação, e seu amor nos deu salvação. FC, Jesus Cristo é a salvação. Cura o ferido, dá direção. FC, ressurreição e vida eterna. Glória no céu, porta aberta. Então crê, irmão, Ele é o Senhor, o caminho pro céu, o Redentor. Só Ele pode transformar o coração. Jesus Cristo, nossa salvação. Somos um em Cristo Jesus. Jesus Cristo é a luz no fim da estrada. Veio ao mundo, curou com sua palavra. Deu visão ao cego, fez andar o paralítico. Ressuscitou a Lázaro, um feito magnífico. Na cruz levou minha dor e condenação. Deu nova vida, trouxe libertação. A verdade e a graça se manifestaram. Os mortos ouviram e se levantaram. FC, Jesus Cristo é a salvação. Cura o ferido, dá direção. FC, ressurreição e vida eterna. Glória no céu, porta aberta. O mundo em trevas, mas Ele é a luz. Caminho, verdade e vida é Jesus. Veio do céu pra mudar a história e nos dar com o Pai eterna vitória. Morreu, mas ao terceiro dia ressurgiu, e o poder da morte Ele destruiu. Hoje vive e reina sobre toda a nação, e seu amor nos deu salvação. FC, Jesus Cristo é a salvação. Cura o ferido, dá direção. FC, ressurreição e vida eterna. Glória no céu, porta aberta. Então crê, irmão,
caminho pro céu, o Redentor. Só Ele pode transformar o coração. Jesus Cristo, nossa salvação. Então creia, irmão, Ele é o Senhor. O caminho pro céu, o Redentor. Só Ele pode transformar o coração. Jesus Cristo, nossa salvação. Somos um em Cristo Jesus. O momento da palavra. Prepare o seu coração, porque Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Uma palavra de fé, esperança e transformação. Deus tem uma palavra para o seu coração, queridos ouvintes. Queridos ouvintes, porque é o momento da palavra. Palavra poderosa para a sua vida. Uma palavra de fé, esperança e transformação. Onde de Deus tem uma palavra Para o seu coração, queridos ouvintes. Deus tem uma palavra, porque Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Uma palavra de fé, esperança e transformação. Onde Deus tem uma palavra para o seu coração, queridos ouvintes. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 6. Glória a Deus. Enquanto os irmãos procuram, eu quero, em rápidas palavras, glorificar a Deus por retornar a esta casa. É sempre uma alegria. É sempre um privilégio poder falar a palavra de Deus aqui nesse lugar. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês. Louvar a Deus em especial ao vosso pastor, pastor Emerson, amigo, obrigado. Deus abençoe sua vida por lembrar de nós. É sempre uma honra atendê-lo. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 6. Segundo o livro dos Reis de Israel, capítulo de número 6. Quem encontrou, por favor, diga amém. E diz assim: E os filhos dos profetas disseram a Eliseu: Eis que agora o lugar aonde habitamos contigo se tornou apertado demais para nós. Vamos, nós te rogamos, até o Jordão, e de lá cada homem tome uma viga, e façamos ali um lugar para que nós possamos habitar. Então ele respondeu dizendo: Ide. Então um dos moços disse: Alegre-te, rogo-te que vá conosco, juntamente com os teus servos. E Eliseu respondeu: Eu irei. Assim ele foi com eles. E quando eles chegaram até o Jordão, cortaram madeira. Porém, enquanto um deles estava derrubando um tronco, a lâmina do machado caiu dentro da água. E então ele gritou dizendo: Ai, meu senhor, este machado era emprestado.
E o homem de Deus então disse aonde ele caiu, e ele lhe mostrando o lugar. O homem de Deus arrancou um pedaço de madeira e lançou dentro, e o ferro flutuou. Portanto ele disse: toma-o para ti. E o moço, estendendo a sua mão, apanhou o machado. Quantos podem dizer amém? Amém. Queridos, olhem para cá, por favor. Eu quero ser rápido, quero ser breve, mas eu quero entregar ao seu coração uma palavra profética. Nós acabamos de abrir o segundo livro dos reis de Israel. A verdade é que o livro que nós acabamos de ler, ele faz parte de um conjunto de outros livros, como por exemplo, o primeiro livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, o primeiro livro dos reis, o segundo livro dos reis, primeira Crônicas, segunda Crônicas. Esses 6 livros, eles compõem, na verdade, uma crônica, a crônica dos reis de Israel. Desde o primeiro livro de Samuel, nós estamos ouvindo a respeito do início do período da monarquia em Israel. É por isso que eu quero chamar a sua atenção, porque no livro que nós acabamos de ler, está reinando sobre Israel o período da monarquia. E mesmo o período da monarquia em vigor, mesmo os reis ganhando destaque em Israel, Deus nunca ficou sem profetas. Deus nunca ficou sem uma voz. Deus nunca ficou sem alguém para falar em seu nome. Independente de quem está sentado no trono, independente de quem está usando coroa, independente de quem está sobre o governo, Deus sempre teve uma voz. Deus sempre teve alguém para falar em seu nome. E é baseado nesse texto que eu convido a vocês a uma pequena e rápida história. Nesse tempo estava em vigor uma escola chamada Escola de Profetas. A Escola de Profetas cresceu e prosperou. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Mas a Escola de Profetas que foi fundada por um grande profeta chamado Samuel. Samuel foi um dos maiores profetas que Deus levantou sobre a terra. Isso é tão verdade que Deus colocou sobre a vida de Samuel a tríplice coroa do chamado. Deus olhou para Samuel e entregou para Samuel a chamada, a unção, a autoridade. E qual foram elas? Deus entregou a Samuel o chamado de profeta, o chamado de juiz e a unção de sacerdote. Olha para cá. Samuel era um homem que sozinho carregava 3 unções: sacerdote, juiz e profeta. A Bíblia diz então que no período de Samuel, Deus falava diretamente com ele. O povo de Israel vivia na dependência de Deus e não dos homens. Mas diz a Bíblia que o povo de Israel então grita desesperadamente dizendo: queremos um rei. Queremos alguém para sentar no trono, usar coroa, porque os outros povos assim fazem. Israel estava vivendo um período de crise. Olha para cá. E o período de crise de Israel se intensificou ainda mais quando no meio da crise o povo de Israel começou a comparar a sua vida com a vida dos demais povos. O próprio salmista e o sábio Salomão vai deixar esse conselho. A própria Bíblia vai deixar que em tempos de guerra, de crises e dificuldades, jamais ouse a comparar sua vida com alguém. A comparação é uma ferramenta ilusória. A comparação é uma ferramenta enganosa. Por quê? Porque todo alguém que passa por um período de crise e dificuldade, e ele vai tentar comparar a sua vida, ele nunca vai comparar a sua vida com alguém que está pior do que ele. A verdade é que todo alguém que está enfrentando uma dificuldade, uma crise, uma luta, uma certa limitação, toda vez que alguém passa por esse processo e ele for ousar comparar sua vida com alguém, ele sempre vai comparar sua vida com alguém que está melhor do que ele. Por exemplo, se alguém por aqui passa dificuldades financeiras, ele vai sempre comparar a vida de alguém que está melhor financeiramente do que ele. Se alguém passa por uma crise no casamento, ele sempre vai olhar nas redes sociais e vai admirar ao ponto de invejar alguém que está aparentemente vivendo uma vida conjugal melhor do que a dele. É por isso que a própria Bíblia vai dizer que não ousamos a comparar nossa própria vida. O salmista vai dizer algo interessante. Ele vai dizer: não invejai a riqueza que os ímpios têm, mas vale o pouco que o justo tem do que a riqueza deles.
Nós não devemos comparar a nossa vida. A comparação é uma ferramenta de engano. A comparação é uma ferramenta ilusória. A comparação é limitada demais, porque você será limitado a apenas comparar o que você vê com os olhos, mas você não sabe prática, você não sabe rotina, você não sabe essência. É por isso que o povo de Israel, quando começou a viver um período de crise, dificuldade, de problema, o povo de Israel se assentou e começou a comparar os outros povos. Então, na cabeça do povo de Israel, eles disseram: nós estamos enfrentando dificuldade e aqui está o motivo. Todos os povos têm reis e nós não temos. Todos os povos têm reis e nós não temos. Nós estamos vivendo um período de teocracia, somos aldeia perto das nações. Todos nós estamos vivendo debaixo de uma lei, e essa lei é dada por um ser divino. Queremos um rei, queremos um rei. A Bíblia então diz que houve uma pequena rebelião, invadiram as terras e as fazendas. A Bíblia diz que no meio de uma fazenda, na tribo de Benjamim, se levantou um homem chamado Saul. E senhoras e senhores, eu preciso da sua atenção. Eu sei que esse altar é o altar de homens e mulheres de Deus, e aos irmãos que não me conhecem, aqui vai o conselho: eu não consigo pregar de outra forma a não ser contando histórias da Bíblia. Eu gosto de pregar contando história. Então grave essa história que eu vou te falar aqui agora. Uma certa vez invade as pequenas fazendas. Numa aldeia de Benjamim surge um homem chamado Saul. Saul, ele tem uma facilidade. Qual facilidade? Em rápidas horas, pastor Emerson, Saul reúne um exército de homens. Alguém que indica que ele reuniu em rápidos momentos 300 homens, com foice, com garfos, com pedaços de madeiras, todos eles fazendeiros, chefes de família, para defender as suas casas, para reprimir a rebelião. Quando Saul reúne esses homens, e eles conseguem espantar o exército, os rebeldes, diz a história que Saul começa a receber a nomenclatura. Tá vendo aí? Saul é um grande líder, Saul é um homem a ser seguido. Saul reuniu em rápidos momentos homens com coragem para defender sua casa. Saul tem que ser rei. Saul tem que ser rei. Tem alguém aí, irmão? Saul tem que ser o rei. Então começou a crescer a história. Que história? Alguém começou a dizer: Saul é o novo rei. Saul é o novo rei. Mas a história começa a ficar interessante agora. 1 Samuel capítulo de número 9. Diz a Bíblia que Saul, ele está cuidando das jumentas do seu pai. Ele perde as jumentas do seu pai. Saul procura em todos os lugares, até que a Bíblia diz, pastores, queridos irmãos, que um jovem, um homem, se apresenta diante de Saul e diz: Saul, vamos até a casa do profeta. Certamente o profeta vai ter uma palavra para nós, e certamente você receberá o direcionamento para encontrar suas jumentas. A Bíblia diz que Saul olhou para o garoto e disse: eu até iria, mas eu não posso. Eu não tenho nada para oferecer ao profeta. Eu não posso chegar da casa do profeta de mãos vazias. E a tradição judaica era mais ou menos assim: se você quisesse visitar a casa de um profeta, principalmente para querer algo para a sua vida, jamais você iria na casa de um profeta com as mãos vazias. É questão de coerência e honra. Saul então diz ao moço: eu não tenho nada para oferecer ao profeta. O moço então responde a Saul dizendo: não seja por isso, eu tenho aqui 1/3 de ciclo de prata, ou seja, metade de uma bolsa. Vamos até a casa do profeta, eu vou ofertar na vida do profeta, e certamente o profeta terá uma palavra para nós. Quem está me ouvindo, diga amém, por favor. A Bíblia então diz que eles vão até a casa do profeta Samuel. E isto aqui é profeta de verdade. Quando eu falo de profeta, eu não estou falando de nomenclatura. Quando eu falo de profeta, eu não estou falando de alguém que se chamou, autodenominou profeta. Nada contra, mas também nada a favor. Cada um. Mas veja que interessante, o profeta da Bíblia, um pequeno conselho: profeta na Bíblia é todo aquele que fala em patós. A palavra patós em hebraico significa sentimento e orientação de Deus. Ou seja, profeta é aquele que não fala o que quer, não vive o que quer, não diz o que... não sente o que quer, mas tudo que ele faz pelo sentimento e direcionamento de Deus. A Bíblia então diz que eles vão até a casa do profeta Samuel. Quando eles batem na porta do profeta, o profeta abre a porta, e quem gosta de história começa a ficar interessante agora. Quando o profeta abre a porta, diz a Bíblia que o profeta olhou para eles e disse: eu já sabia que vocês iriam chegar. Tá vendo aí? Isso aqui é profeta. A Bíblia vai dizer que o Saul e o moço então olham para
para o profeta, diz em 1 Samuel capítulo 9: nós viemos aqui em busca de uma orientação. O profeta nos dá uma aula. O profeta nos dá um dos maiores ensinamentos da história. O profeta então olha para eles e diz: antes de qualquer coisa, antes de vocês receberem o que vocês vieram buscar, na minha casa tem ordem. E aqui é assim: entra na minha casa, porque o banquete está servido, e sente em volta da mesa e coma o banquete primeiro. Eu vou falar de novo. Eles entraram até a casa do profeta e eles disseram: nós viemos em busca de uma resposta. Nós viemos em busca de uma resposta. Nós viemos em busca de uma resposta. O profeta então diz: nada contra quem veio buscando uma vitória, mas aqui tem ordem. E a ordem funciona assim: primeiro entra, senta na mesa e coma o banquete. Eu vou falar de novo. Aqui tem ordem. Primeiro você entra, você senta na mesa e você come o banquete. Primeiro você entra, tem gente que já está entendendo. Senta na mesa e come o banquete. Por quê? Porque antes de você chegar, o banquete já estava servido sobre a mesa. Arilson, você está dizendo que é pecado criar expectativa? Claro que não. Quando você vir à igreja, convide sua família, coloque sua melhor roupa, coloque seu melhor perfume, convide a sua casa, chama a sua esposa, convide os seus filhos, por que não? Igreja, cultuar é coisa de família. Venha para cá, aumente sua expectativa, ative a sua fé. Venha num culto de uma quinta-feira como essa com a certeza de que Deus tem resposta, que Deus tem palavra, que Deus tem milagre. Não tem problema nenhum quanto a isso. Crie expectativa, venha com a certeza de que alguma coisa vai acontecer. A porta vai abrir, correntes vão quebrar, milagres vão acontecer, porque Deus é o Deus que de fato supera nossas expectativas. Mas tudo bem, eu posso ir no culto com expectativa? Pode, só que você precisa aprender uma coisa: o que? Aqui tem ordem e tem um cronograma que precisa ser seguido. E qual é? Aqui, antes de você receber qualquer coisa, senta na mesa e coma o banquete. Senta na mesa e coma o banquete. Eu tenho uma palavra para alguém. Todos os dias, eu vou dizer uma coisa, pastor, exército, nem todo dia era dia de multiplicação de peixes, mas todo dia tinha palavra. Nem todo dia o cego enxergava, mas todos os dias tinha palavra. Nem todos os dias o morto ressuscitava, mas todos os dias tinha palavra. Nem todos os dias era dia de milagre acontecer, mas todos os dias tinha uma coisa: o que? Não faltava palavra. Posso falar? Quem vem aqui só por causa do que ele é capaz de dar, poderá voltar frustrado. Agora, quem veio para se alimentar do banquete, tem uma palavra de Deus para você. Eu vou melhorar. Tem uma palavra de Deus para você. Eu vou melhorar. Eu não estou falando da palavra do homem. Eu não estou falando da palavra de A, B, C ou D. Eu estou falando da palavra de Deus. Eu vou dizer de novo. Eu estou falando da palavra de Deus. Aqui não tem revogação. Eu vou falar. Ninguém consegue revogar o decreto liberado através dessa palavra. Você que é do direito, receba esta palavra. Ninguém consegue revogar o decreto liberado por esta palavra. Quer mais? A Bíblia diz: se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. Palavra. Conhecereis a verdade. Palavra. E a verdade vos libertará. E ele era o verbo. Palavra. O verbo estava com ele. Palavra. E o verbo se fez carne. Palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu vou melhorar. E no princípio todas as coisas foram feitas pelo poder da sua palavra, e pelo poder da sua palavra tudo que existe foi criado pela palavra de Deus. Eu dou uma pausa na minha pregação só para dizer que pelo poder da palavra tem gente que vai receber a sua vitória aqui. Palavra. Entra primeiro, senta na mesa, porque o banquete está servido. Aleluia. Aleluia. Posso falar? Com fome ninguém volta para casa. Vou falar de novo. Com fome ninguém volta para casa.
haverá sempre uma palavra de Deus para o seu coração. Eu dou uma pausa aqui porque eu senti algo de Deus aqui. Deus sempre terá uma palavra para o seu coração. Alguém que chegou aqui nesse culto final de ano dizendo: eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma resposta. Eu não sei se a igreja que acredita, mas eu preciso falar o que Deus está mandando. A palavra de Deus, como flecha, está sendo direcionada até a casa de alguém aqui nesse lugar. A palavra de Deus, como flecha, está sendo direcionada até o casamento de alguém aqui nesse lugar. E a palavra de Deus está colocando em ordem o que está bagunçado. A palavra de Deus está curando o que está machucado na sua vida. A palavra de Deus está colocando em ordem toda a bagunça da casa de alguém. E pelo poder da palavra, quem estava caído vai se levantar. Pelo poder da palavra, quem estava machucado receberá cura. Eu estou sentindo de Deus. Pelo poder da palavra, a mágoa vai ter que dar lugar ao perdão. Pelo poder da... Ai, Jesus, eu entendi. O diabo estava fazendo festa dizendo: esse Natal vai ser diferente, a virada de ano vai ser diferente. Vai ser um para um lado, outro para o outro. Uma divisão e uma contenda, um para cada lado. Deus está dizendo: pelo poder da palavra, eu estou quebrando muralhas aqui nessa noite. Pelo poder da palavra, eu estou derrubando barreiras aqui nessa noite. Posso falar algo de Deus aqui? Eu preciso falar algo de Deus, irmão. Nós estamos vivendo uma era, nós estamos vivendo um período onde se fala tudo o que quer. Nós estamos vivendo uma época onde todo mundo tem voz e a palavra de Deus está sendo deixada de lado. Acredita-se em tudo e em todos. Acredita-se no que inventa e no que se cria. Mas ainda bem que eu estou diante de uma igreja que crê no poder da palavra. A Bíblia diz que eles entraram na casa, sentaram em volta da mesa e comeram um banquete. Depois eles terem comido aquele banquete extraordinário, diz o texto que o profeta Samuel olhou para os dois. Quem está me ouvindo? O profeta Samuel olhou para os dois. Então ele diz algo extraordinário: eu até falo, mas ele precisa levantar e sair. Uau! O profeta Samuel olhou depois que eles participaram do banquete e disse: eu até falo o que vocês vieram buscar, mas ele precisa sair. Esse moço precisa sair. Eu fiquei um pouco preocupado. Por quê? Porque Saul só está ali por causa do moço. Se não fosse o moço ofertar, Saul não estava na mesa do profeta. Irmão, eu não entendi o porquê que o profeta mandou um moço se levantar da mesa e sair. Eu não consegui ver. Eu achei injusto o profeta dizer: eu só falo se o moço levantar e sair. Porque se não fosse, repito, aquele moço, Saul nem ali estava. Aí eu entendi. Deus é o justo juiz que justifica. O profeta ordenou que o moço saísse, e ao caso contrário, Saul não receberia a palavra se aquele moço não saísse. Tem muita gente, eu preciso falar, vai ter um gostinho de bezetacil, Sara. Não se iluda com quem pagou o passe para você ter oportunidade. Vou falar de novo. Não se iluda com gente como esse moço que pagou para dar oportunidade a Saul. Por quê? Porque esse moço é esperto. Esse moço ficou sabendo que o nome de Saul era o mais cotado para ser o rei. Então ele, de forma inteligente, ele diz: já que ele vai ser o futuro rei, eu vou investir o que eu puder para que ele chegue lá. Por quê? Porque o intuito do garoto é comprar passe livre no palácio. Vou falar de novo. O interesse do garoto é comprar uma oportunidade no palácio. Mas posso falar uma coisa? No projeto de Deus ninguém compra oportunidades. Vou falar de novo. No projeto de Deus ninguém compra oportunidades. É por isso que tem gente que chega em você dizendo: conta pra mim qual é o segredo. Tem gente que chega pra você e diz: fala pra mim, você ganhou quanto? Você fez o quê? Falou com quem? Se relacionou com quem? As pessoas não conseguem entender que para chegar aonde Deus está colocando você é joelho dobrado, lágrima no altar e crer na promessa de Deus. Levante uma das suas mãos. Levante uma das suas mãos. Dinheiro não vai comprar o milagre que Deus tem preparado para você. Eu vou falar de novo. Dinheiro não vai conseguir comprar
para o milagre que Deus tem preparado para você. Eu vou apertar mais um pouco. Influência não vai comprar a chamada que Deus tem entregado para você. Network não vai comprar o projeto que Deus tem preparado para você. Quando você chegar naquele grande dia, ninguém vai poder dizer: tá lá porque eu ajudei, tá lá porque eu fiz, tá lá porque eu coloquei. Quando você chegar lá, não vai sobrar dúvida, foi Deus. Oh! Macando reva, chole me dará cando rémia, ora mahala súria. Há uma graça de Deus aqui nesse lugar. Há uma graça de Deus aqui nesse lugar. Aleluia. É Deus que vai te colocar lá. É por isso que está difícil. É por isso que está ficando cada dia mais complicado. Para que não reste dúvida, foi Deus. Vou falar de novo, foi Deus. Eu vou falar de novo, foi Deus. Até alguém receber essa palavra no seu coração. Eu sei que está difícil. Eu sei que a cada momento que passa estreita mais, mas é que não vai ficar dúvida. O que vai acontecer na sua vida será obra de Deus. Olhe para cá que eu quero encerrar. A Bíblia diz então que o profeta diz: eu até falo, mas ele precisa sair. Tem gente que entra ano e sai ano e não consegue entender o porquê que nada muda na sua vida. Tem gente que entra ano e sai ano e não consegue entender o porquê que as coisas continuam travadas. Tem gente que entra ano e sai ano e não consegue entender o porquê que Deus não fala, o porquê que Deus não rompe, o porquê que o negócio não flui. E às vezes você pensa que é você, às vezes você pensa que é o diabo, às vezes você pensa que é até Deus travando. E Deus está falando com alguém aqui só para explicar uma coisa: nem sempre é você, nem sempre é o diabo. Às vezes é quem está perto. Posso falar ou não? Não se iluda com quem está perto. Porque a Bíblia nos ensina em João que nem sempre quem está perto está junto. Vou falar de novo. A Bíblia diz, Wesley, a Bíblia diz que Pedro estava na beira da praia. A Bíblia diz que os outros discípulos estavam perto de Pedro. E Pedro então diz: certamente eu vou ao mar e eu vou pescar. A Bíblia diz que os discípulos que estavam perto ficaram. E diz o texto que Tiago e João foram juntos. É simples. Isto é uma prova de que nem sempre aquele que está perto está junto. Ai, meu Deus. Porque às vezes aquele que vai estar junto nem sempre está perto. Tem alguém aí? Não? Aí o profeta diz: a condição é simples. Qual? Ele precisa sair. Posso falar ou não? Você vai perceber que a saída de certas pessoas em certos ambientes vai destravar certas coisas. Vou repetir para gravar. Você vai perceber que a saída de certas pessoas de certos ambientes vai destravar certas bênçãos. A Bíblia diz então que o profeta olhou para Saul e disse: você será o capitão de Israel, o príncipe de Israel. No capítulo de número 10 diz o texto que o povo vai continuar gritando: Saul é rei, Saul é rei, Saul é rei, Saul é rei. Então eles chegam diante do profeta Samuel e dizem: Samuel, vai ter que ungir ele a rei. Samuel pega um vaso com azeite e vai derramar sobre a cabeça de Saul. Só que ele vai no ouvido de Saul e diz algo. O quê? Porventura Deus não te colocou como príncipe da nação? Esse diálogo sempre me confundiu, até que eu entendi a história. Quando Samuel chega no ouvido de Saul e diz assim: porventura Deus não te colocou como príncipe, é Samuel fazendo Saul lembrar: você não esteve lá na minha casa quando Deus te chamou de capitão? Por que agora você está aceitando o povo te chamar de rei? Ai, irmão, tem alguém aí?
É Samuel indo no ouvido do camarada dizendo: Deus já te deu uma identidade e você está aceitando o que os outros estão dando. Vamos lá. A Bíblia vai dizer que a amizade de Samuel e Saul, ela começa a ficar em declínio. Em 1 Samuel capítulo 15 ela quebra. O profeta Samuel olha para Saul no capítulo 15 e diz assim: ó, Deus está tirando de ti o teu trono, está dando ao teu próximo que será maior e melhor como rei. Daquele dia em diante, Samuel vira as costas para o rei e nunca mais fala com ele. 1 Samuel capítulo 15 é a última vez que Saul vai ter uma conversa com o profeta. Por que o profeta saiu do palácio? Porque o profeta entende, se não é para o rei me ouvir, não faz sentido ter aliança. Então daquele dia em diante, o profeta quebrou a aliança com o rei. Posso falar ou não? A ausência do profeta no palácio fez o rei procurar feiticeiro mais tarde. Nossa. Vai doer, mas eu preciso da intercessão. A ausência do profeta no palácio fez o rei, lá em capítulo 28 de 1 Samuel, correr atrás de uma feiticeira. E é isso, eu preciso da seriedade de vocês aqui. Porque é muito fácil criticar a bagunça que está acontecendo em alguns lugares. Me cobre, Jesus. É muito fácil criticar que certos movimentos são estranhos, mas as pessoas só estão recorrendo a isto porque o profeta se ausentou do palácio. Está lá. Cadê os profetas de verdade? Cadê os profetas de verdade? Cadê as profetisas de verdade? Cadê os homens de Deus de verdade? Só está acontecendo essa patifaria por aí, internet, live, porque os verdadeiros se ausentaram do palácio. Você entra no palácio e aquela coisa morna, aquela coisa fria, não pode dar glória, não pode dar aleluia, não tem movimento do espírito, não tem mais libertação. Aí a ausência do profético no palácio faz os outros procurar feitiçaria. Mas eu quero declarar, principalmente no nosso estado, Deus ainda tem homens e mulheres de Deus. Deus ainda tem homens e mulheres de Deus. Eu vou falar, Deus ainda tem homens e mulheres de Deus. Com todo respeito, meu amigo, eu considero você amigo da minha casa. Tenha que apanhar da forma que apanhar, mas não largue o profético de lado. Há uma unção profética nesse culto. Há uma ação no mundo espiritual sobre esse culto. E eu vou dizer que Deus conserve quem ainda crê no sobrenatural de Deus. Eu vou melhorar, que Deus conserve quem ainda crê no sobrenatural de Deus. Eu vou dizer, faculdade não esfria crente pentecostal. Faculdade não esfria crente que crê no sobrenatural de Deus. E eu vou dizer uma coisa, pode ter o dinheiro que for, pode ter a formação acadêmica que for, mas ainda creio que Deus batiza, que Deus liberta, que Deus usa, que Deus fala. Quem pode abrir a boca para adorar a Deus por essa palavra? Levante as suas mãos, levante as suas mãos. O sobrenatural de Deus está acontecendo aqui agora. O sobrenatural de Deus se move sobre nós aqui agora. Eu tenho uma palavra para a Assembleia de Deus. Deus ainda é o mesmo. Deus ainda é o mesmo. Deus ainda é o mesmo. Deus ainda é o... Quem pode abrir a boca para adorar a Deus aqui? 15 segundos quem veio adorar. 15 segundos quem veio adorar. Abre a boca quem é de glória. Abre a boca quem é de aleluia. Olha lá, Jesus. Olha lá, Jesus. Outro dia eu volto para terminar a mensagem. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Quem é batizado como Espírito Santo está liberado aqui agora. Levante as suas mãos aos céus. Quem é batizado receba o renovo de Deus agora. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Aproveita, minha filha. Aproveita, meu filho.
2023 está terminando e ele termina debaixo da graça. 2023 está terminando e ele termina debaixo da glória de Deus. Eu sei que não é a última quinta, mas eu quero liberar. A chama permanecerá acesa e o profético algo de Deus aqui. Eu quero fazer algo de Deus aqui. Aleluia. Aleluia em Deus. Olhe para cá. Quem está com a sua família aqui essa noite? Posso fazer um convite especial aqui, pastor? Eu quero declarar que o profético não sairá do nosso meio. Arius, mas o resto da mensagem, outro dia a gente chega lá. Mas eu sinto algo de Deus aqui. O banquete está servido sobre a mesa. E eu quero convidar alguém aqui. Esse convite vai ser um pouco diferente. Já já eu faço outro, mas eu preciso fazer este. Eu quero convidar você, somente você, que está precisando na noite de hoje de uma ação sobrenatural de Deus na sua vida. Deixa eu explicar. As pessoas confundem o termo sobrenatural, mas o vocábulo fala por si só. Sobrenatural é toda manifestação que excede a naturalidade. Suas forças naturais não conseguem, seus caminhos naturais não resolveram, suas ideias naturais não deram certo, seus pensamentos naturais não dão. É aí que o sobrenatural se manifesta. Para quem está aqui dentro, para quem nos assiste através da internet, eu tenho uma palavra para você. Eu quero convidar quem está aqui a vir na frente, só quem está precisando de um sobrenatural de Deus. Eu tenho uma expressão: o ano ainda não acabou.
Não, olha para alguém que está do seu lado e diga: ainda dá tempo. Quem é que quer viver esse sobrenatural? Só quem quer. Corre. Corre. Aleluia. Vem. Arilson, eu estou precisando do sobrenatural de Deus. Vem. Vem, vem, vem. Convide alguém da sua casa, vem. Sai do seu lugar e vem até o altar de Deus. Convide alguém da sua família e diga: vamos lá buscar o sobrenatural de Deus. Eu quero declarar que você levantará a bandeira da fé e vai testemunhar o milagre de Deus na sua vida. Vem, vem, vem. Eu quero orar por você. Tem um exército de oração que vai orar por você aqui agora. Aleluia. Aleluia, isso. Os obreiros me ajudem, por favor, está vindo mais gente. Arilson, eu quero o meu milagre. Então venha, corre. Arilson, a porta que eu estou precisando é só Deus que pode dar. Então vem, corre. Nós queremos orar por você. Aleluia. Quem nos assiste em casa pela internet, quem nos assiste em casa pela internet, movido por Deus, eu libero esta palavra. Você não vai ser preciso correr por refúgios humanos. Você que nos assiste pela internet, Deus fará milagre na sua casa. Esse espírito de suicídio vai ser quebrado. Essa dor vai ser arrancada. Essa mágoa vai ser curada aqui agora. Estou sentindo o mover de Deus aqui. Uremianda. Você não vai terminar o ano no vermelho como você está pensando. Teu casamento não vai ser não vai sucumbir dessa forma como você está pensando. Deus está se manifestando na casa de alguém aqui agora. Olha lá. Olha lá. O Deus ainda cura. Meu Deus. Meu Deus. Na década de 80, na década de 90, reverendo Napoleão Falcão, na Assembleia de Deus em Criciúma, 10 para as 10 da noite, ele olhou para o relógio e disse: pastor Emerson, até as 10 da noite a igreja vai ouvir os passos do Espírito Santo caminhando no meio de nós. Toda a igreja saiu daquele culto dizendo que eles ouviram o barulho de madeira batendo uma na outra, como se alguém literalmente estivesse pisando no assoalho da igreja. Deus ainda é o mesmo, e eu quero declarar que o Espírito de Deus começa a caminhar. Tem gente que já caiu de joelho aqui. O Espírito, assim diz o Deus nessa noite. Quem nos assiste pela internet agora, sinta o Espírito de Deus, olha lá, renovando as suas forças agora. Agora